Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção, porque estamos na série de mensagens Vivendo em Prosperidade. Porque a prosperidade se consiste em ser feliz. E não tem como a pessoa ser feliz na miséria. Não tem como a pessoa ser feliz faltando as coisas dentro de casa. Então, nós temos que lutar para ser bem-sucedido financeiramente. É claro, em primeiro lugar está o nosso Deus. Em primeiro lugar está Deus. Mas ela precisa também lutar pela vida financeira. Porque o pecado é o amor ao dinheiro. Mas nós precisamos lutar para conquistar. Para que não venha faltar nada dentro da nossa casa. Então, eu peço para você, antes de ir para a mensagem, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, nos ajudar no crescimento do canal, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus, para propagar o evangelho, porque a palavra de Deus fala: ide e pregai o evangelho para toda criatura. Então a gente está cumprindo o ide. E eu tenho certeza que se você nos ajudar, Deus ele vai te recompensar no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar. Por que tempo de matar? Porque antigamente o povo de Deus eles viviam muitas guerras. E na guerra, você para sobreviver, você tinha que matar, não tem como. Então aqui está falando tempo de matar, mas hoje em dia não existe mais guerra. É claro, existe guerra em outros países, mas no nosso caso aqui, o Brasil, ele há anos ele não tem guerra. Então, a gente tem que entender isso. Porque muitas das vezes, se a pessoa interpretar ao pé da letra, ela vai pensar que pode matar. Não pode não. Entendeu? Só se for em legítima defesa ou em caso de guerra. Mas fora isso, não pode matar não, porque vai estar em pecado, em um pecado grave. Aí está falando aqui tempo de cura, tempo de derribar e tempo de edificar. Aí os versículos posteriores vai falando o tempo de cada coisa. E a gente tem que entender que se a gente quer prosperar, a gente tem que discernir o tempo. Porque a pessoa ela está no tempo de plantar. E ela não pode querer desfrutar um tempo de lazer. Porque o tempo é de plantar. Você vê que a gente tem que distinguir o tempo, porque se a pessoa, no momento de trabalhar, ela vai para distração, ela vai para a praia, vai ter problema. Ela não vai prosperar. Então a gente tem que ter esse entendimento, que existe tempo para todas as coisas. É como Deus inspirou aqui Salomão, porque foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Foi o homem mais sábio da história. Para mim, o único homem mais sábio que Salomão foi o Senhor Jesus. E Deus deu inspiração a Salomão. E ele está nos alertando aqui, está nos mostrando que há tempo para todas as coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela acorda cedo, ela tem que dormir para acordar com disposição. Mas muitas das vezes ela não dorme cedo. E aí acaba perdendo a hora, acaba perdendo, acordando mal. Por quê? Porque era tempo de dormir e ela não foi dormir.
ela ficou vendo filme, ficou fazendo outras coisas, e aí isso acaba prejudicando. A gente tem que entender isso, que quando você faz alguma coisa fora do tempo, vai impedir a sua prosperidade, vai impedir as pessoas de ser felizes. Por exemplo, na vida sentimental, você vê que na geração de hoje, os adolescentes estão se envolvendo no namoro. E até criança estão namorando cedo. Isso traz problema. Por quê? Porque a criança não tem uma estrutura para se relacionar sentimentalmente. E isso vai trazer problema para a própria criança e para a família. Então, a gente tem que saber colocar limites para poder aproveitar o nosso tempo. Porque quando a pessoa ela não aproveita o tempo dela, pode ter certeza, ela vai sofrer. Ela vai passar por perdas. E aí ela vai ver que por uma simples atitude podia ser resolvido. Mas pelo fato dela não respeitar o tempo, ela acaba o quê? Acaba tomando prejuízo, sofrendo perdas. E uma coisa que eu vou falar agora é muito importante. Por exemplo, muitas das vezes, quando a pessoa faz alguma coisa fora do tempo, fazendo algo que não convém, ela acaba caindo em pecado. E o salário do pecado qual é? O salário do pecado é a morte, é a destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que discernir o tempo. Por exemplo, há momentos que a pessoa tem que estudar, há momentos que a pessoa tem que trabalhar, há momentos que a pessoa tem que cuidar da família. Porque senão, se a pessoa não cuidar do filho, no futuro vai dar problema. Então a gente tem que discernir o tempo. Porque o tempo, se a pessoa não consegue discernir o tempo, ela acaba projetando um futuro de sofrimento. Porque há momentos que a gente precisa se preparar. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, ela tem que estudar, se preparar para a prova. A gente tem que se preparar, a gente tem que treinar. Treinar a nossa mente, até o nosso corpo. Para a gente não ter problema de saúde no futuro, a gente tem que exercitar o nosso corpo. Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E a gente precisa gastar tempo se exercitando. Porque você agindo dessa maneira, você está cuidando da sua saúde. Mas muitas das vezes a pessoa despreza. Acha que não precisa fazer exercício físico. E os médicos orientam para a gente se exercitar. Porque a gente vive numa geração onde a gente tem tudo com facilidade. Ela quer ir para qualquer lugar, pega ônibus, pega carro. Antigamente não existia ônibus, não tinha carro, era cavalo, era caminhando. E aí automaticamente as pessoas se exercitavam. Mas hoje em dia não. Você vê muitas pessoas gasta tempo diante de uma tela, diante do digital, né? Ela fica gastando tempo e acaba deixando de se exercitar. E acaba prejudicando o futuro dela. Porque a pessoa que não se exercita, ela acaba tendo complicações no futuro na sua saúde. Então, a gente precisa se exercitar. A gente precisa discernir o tempo. A gente precisa lutar para ser feliz. E a gente tem que saber administrar. Porque se você não souber administrar o seu tempo, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ter um futuro de perdas. Porque, por exemplo, vamos lá, pensa comigo, a pessoa normal,
ela dorme 8 horas por dia. Aí o dia tem 24 horas. E aí sobraram 16 horas. Nessas 16 horas de restante, vamos supor, ela trabalha mais 8 horas. Aí vai sobrar mais 8 horas para ela o quê? Separar um lazer, ir para a igreja, fazer algo que venha trazer um retorno para ela. Porque quando a gente se prepara, quando a gente luta pela prosperidade, pode ter certeza, Deus ele nos abençoa. Por exemplo, eu estou lembrando aqui de José. Você vê, no tempo de fartura, a gente tem que guardar. A Bíblia nos ensina a guardar o dinheiro. Mas muitas das vezes a pessoa ela não consegue discernir isso. Ela está vivendo um tempo de fartura, mas não guarda nada. Ela gasta tudo que vem na mão. E isso é errado. Porque a pessoa que guarda dinheiro, que tem esse hábito de guardar dinheiro, pode ter certeza, ela vai prosperar. Ela vai fazer a diferença. Porque a Bíblia nos ensina a guardar. Porque, por exemplo, na época de José, teve 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Se nos 7 anos de fartura não guardasse, pode ter certeza, muita gente ia morrer. E Deus deu o livramento à humanidade da época, porque deu essa revelação para José. Então, a gente tem que ter esse entendimento, para que a gente venha prosperar, para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço para você dar um pause no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão que nós iremos consagrar o pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão, você vai experimentar do milagre, do poder de Deus no nome de Jesus. Vamos orar? Levante o pão para os céus, poderoso Deus e amado Pai. Nesse momento nós consagramos esse pão. Que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do poder, do milagre, da bênção do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Pode comer do pão. E preste atenção na oração. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai arrancando agora todo mal, todo sintoma de enfermidade, todo mau pensamento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai arrancando agora, vai quebrando agora toda a maldição. Eu ordeno agora que todo mal da vida dessa pessoa que está me ouvindo, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, e determino um milagre para a glória e louvor do teu nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.